Olá, hoje vamos mergulhar nas ideias de Passos do Caminho, uma obra que nos convida a olhar de uma forma diferente para uma filosofia espiritual que pode ser, profundamente transformadora. Vamos juntos explorar o que ela nos propõe. E tudo começa com uma pergunta. Uma pergunta daquelas que nos fazem parar para pensar, sabe? E se a mensagem essencial de Cristo tiver sido, de alguma forma, distorcida ao longo do tempo? A obra argumenta que essa essência, por vezes, foi coberta por dogmas e interpretações que talvez tivessem mais a ver com controle do que com libertação espiritual. E é aqui que a coisa muda de figura. É uma virada de chave. Em vez de procurar algo lá fora, numa figura histórica, o convite é para olhar para dentro. Nesse contexto, Cristo não é bem uma pessoa para ser adorada, mas sim um potencial, um estado de consciência iluminada que, segundo o livro, mora dentro de cada um de nós. E isso nos leva direto para a nossa primeira grande reflexão, um novo olhar sobre o Cristo. Vamos ver como esse conceito sai do campo puramente religioso e entra no território da consciência universal, do autoconhecimento profundo. Olha só que contraste interessante. De um lado, temos a visão mais comum, né? Cristo como uma figura histórica, externa, o fundador de uma religião. Do outro, a perspectiva que o livro explora. Cristo como um símbolo interno, um caminho de transformação pessoal, um potencial que já está em todo o mundo. Ok, então se o objetivo é despertar essa consciência que já está dentro de nós, a pergunta é, o que nos impede? O que fica no caminho? A obra aponta para um obstáculo principal, a ilusão da separação. Vamos entender como essa sensação de que estamos separados de tudo e de todos é o grande desafio. E para entender essa ilusão, a gente precisa falar do tal do ego. E olha, não estamos falando de autoconfiança não, é outra coisa. É como se fosse uma identidade falsa, um personagem que a nossa mente cria. É aquela voz na cabeça que diz, sou eu contra o mundo, que nos faz competir, nos defender e que constrói uma realidade baseada no medo. E a influência desse ego a gente sente no dia a dia. Ele adora uma comparação, um julgamento, está sempre buscando a aprovação externa. E claro, ao fazer isso, ele gera medo, insegurança, cria conflitos. De acordo com o livro, é esse mecanismo que nos prende a ciclos de sofrimento, porque a nossa identidade fica amarrada a essa história de separação. Essa imagem, com essas cores meio desbotadas, simboliza bem essa visão turva que o ego cria. A ideia central é muito clara, acreditar que estamos isolados. Essa talvez seja a maior de todas as ilusões a serem superadas nesta jornada. Bom, depois de identificar o problema, que é essa ilusão de separação, a história nos leva para a solução, o despertar interior. A proposta aqui é que o verdadeiro destino não é um lugar onde se vai, mas um estado de ser que se descobre, por dentro. E aqui está a grande resposta da obra para essa ilusão toda. A solução não está em algo externo, mas em reconhecer o que já existe aqui dentro. O nome que se dá a isso é o Cristo interior. Mas o que é esse Cristo interior? O livro o define como a nossa verdadeira essência. É aquela centelha de amor, de sabedoria, de unidade que existe em todo mundo, sabe? Bem lá no fundo, por trás do ego. A ideia não é conquistar algo novo, mas redescobrir e realizar o que já somos. Lembra daquela imagem meio apagada de antes? Pois é, agora olha para esta, vibrante, luminosa. Ela representa exatamente esse momento de realização. É a clareza, a luz que aparece quando a ilusão da separação se desfaz e a gente se reconecta com a nossa verdadeira essência. Então, a transformação central que a obra propõe é basicamente esta. É uma mudança de paradigma. Sair de um mundo de separação, conflito e medo, que é a ilusão do ego, para realizar a verdade do nosso ser. Uma realidade de unidade, harmonia e amor. Tudo isso é muito bonito na teoria, não é? Mas e na prática? Como se aplica isso no dia a dia? A obra não fica só no abstrato. Ela nos dá um caminho bem concreto. E é aqui que entramos na prática da presença. A chave para realmente caminhar nessa direção. Para tornar esse caminho real, o livro sugere algumas práticas diárias que se conectam. Começa com a meditação, para silenciar o barulho do ego. Depois vem a gratidão, que eleva a nossa energia e muda nosso foco. O serviço ao próximo, que é colocar a compaixão em prática no mundo. E tudo isso culmina na atenção plena, ou mindfulness, que é a arte de viver totalmente ancorado no agora, o único lugar onde a realidade de fato acontece. E a gente termina não com uma resposta, mas com uma pergunta que fica no ar.
Depois de explorar todas essas ideias de separação, ego, despertar, a obra deixa uma questão em aberto. Afinal de contas, qual é o próximo passo numa jornada como esta? É um convite à reflexão, para que cada um encontre a resposta no seu próprio caminho.